Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Pra Cima Porco. Obrigado pela sua presença aqui, por deixar o seu like, agradeço muito. E vamos lá, gente, programa do Sport TV aqui, debate. E algo me chamou a atenção do que um comentarista aqui falou sobre o Flamengo, a disputa com o Palmeiras. Vocês vão entender o que eu quero dizer. E bora lá aqui reagir sobre essa grande vitória massacrante do Palmeiras contra o Internacional. E agradecer demais a sua presença. Se inscreva no canal que é totalmente grátis. Se você puder do lado dos comentários ali colocar o hypar ajuda muito. E se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Peço que se inscreva, que você vai receber os melhores reacts aqui e análises, beleza? Tamo junto e bora lá para mais um. Lofredo, que vitória do Palmeiras. O Palmeiras avassalador no primeiro tempo. Fez 4, depois baixou um pouco o ritmo na segunda etapa, natural. Mas se aproxima de novo do Flamengo, ultrapassa o Cruzeiro, volta a ser o vice-líder e agora está um ponto apenas atrás do time de Felipe Luiz. Tudo bem, Lofredo? Bem-vindo ao Troca. Boa noite. Boa noite, Felipe Diniz. Boa noite, Alex. Opa, boa noite a todos. Eu não tenho esse negócio de boa noite comigo, é muito difícil. Tenho que me concentrar, né, para dar boa noite. Eu entro aqui, eu passo pela recepção ali, já vou dando bom dia para todo mundo. Não importa qual é o horário, é bom dia. Bom dia. Bom dia. Enfim, acompanhamos aí um bom jogo, né? Um Palmeiras... Bom jogo pro lado do Palmeiras, porque do Inter foi um desastre. O segundo tempo deu uma melhoradinha, mas assim, foi muito ruim. E deu uma melhoradinha porque o Palmeiras já estava pensando na quarta-feira. Na quarta-feira, Palmeiras com o River Plate na Argentina. Então, tinha que realmente tirar um pouquinho o pé, fazer as substituições. O Palmeiras continua na briga e a gente está vendo os lances e a classificação atrás da gente. Vai ver um Palmeiras encostadinho ali no Flamengo. Não vai deixar o Flamengo ganhar esse campeonato tão fácil, não. Para quem está imaginando que o Flamengo vai ser campeão fácil, o Palmeiras não costuma permitir esse tipo de situação. E criou uma dificuldade muito grande para o Inter, para o Grenal. A gente não sabe ainda se o Grenal vai ter o Roger, hein? Porque a situação do Inter está começando. O Inter olha muito para a parte de baixo da classificação, né? E o Mano também periga lá, né? No Grêmio, porque a situação do Grêmio também é difícil. Hoje, diante de 45 mil pessoas, uma derrota para o bom time do Mirassol. Então, os dois treinadores sob ameaça. A ver as consequências, a gente vai conversar mais sobre isso. Duas coisas. A primeira, o Roger Machado foi mantido no comando do Internacional, por incrível que pareça, a loucura que pareça, e que campanha absurda do Mirassol, né? O Mirassol fazendo uma campanha espetacular nesse momento, se eu não me engano, em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Uma campanha inacreditável. E sobre o Palmeiras aqui, vocês podem ver que, principalmente esse cara que tá comentando, que o Flamengo não vai ganhar tão fácil. Mas o Flamengo vai ganhar o campeonato? Pra quem acha que o Flamengo vai ganhar fácil? Então o Flamengo vai ganhar já? Caramba, eu não sabia. Eu achei que o campeonato tava rolando ainda, tinha Palmeiras, Cruzeiro. Pra vocês verem, né? Tô aqui no troca de passes. O Mirassol, a gente achava que ia jogar em outra posição, né? Entre 4, mas outros 4, né? É verdade. Quando começou o campeonato, primeiro um time estreando na primeira divisão. Orçamento menor do que os outros. O técnico brasileiro. Ainda tem essas coisas, que o técnico é brasileiro e não tem nenhum estrangeiro. Como é que um time desse pode dar certo? É um ótimo trabalho do Rafael Guanais. Ô Alex, você que conhece tão bem o Internacional, a gente conversava ontem aqui no Troca sobre a situação da comissão técnica. Uma derrota como essa pode ter impacto, né, no futuro, ainda mais, né? Pensando que na próxima rodada tem um Grenal pela frente, que promete ser bastante tenso para os dois, porque o Grêmio também perdeu, decepcionou a sua grande torcida lá na Arena. Tudo bem, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe. Prazer estar contigo, Lofra. É difícil, Alex, mas a gente eles já colocam a gente assim, né? É igual aquela briga de, assim, eles não querem deixar nós juntos no mesmo time. Não, também. Colocam uma noite aqui passando por bom dia, eu tô indo dormir, você tá começando a trabalhar. Que estrago que faz também. Então, eles não querem desequilibrar. Mas, enfim. Tem bem isso, porque eu vejo normalmente só o começo do Troca, né? Porque vocês imaginam se você vê ainda, tá bom. Não, vocês começam, vocês dão boa noite, você acorda cedo, e aí, pum, aí já... E vocês, vem o final do News, que é a hora que você... E a gente começa falando boa noite, normalmente terminando falando bom dia. Praticamente. É isso aí, prazer estar com todo mundo de novo. É derrota que deixa cicatriz, e ainda mais, se a gente for ver... A maneira que o Inter entrou nesse primeiro tempo, tendo a semana para trabalhar,
é algo que realmente acaba constatando... Tem outro detalhe, né? O pessoal tá falando bastante. O segundo tempo do Inter foi melhor. Palmeiras tirou o pé. E essa é a verdade. Aquilo que a gente vem vendo, às vezes vem falando, e ninguém... Em nenhum momento a gente faz apologia. Lógico que tem... Eu acho que tem muitos envolvidos no futebol que fazem de alguns resultados uma certa apologia para simplesmente trocar de treinador de profissional. E é que, a princípio, a gente sempre fala sobre ponderar aquilo que acontece no dia a dia que a gente não tem informação, a gente não vê de vestiário, né? E às vezes mesmo a gente que tem às vezes um amigo ou outro dentro de algum clube, você fica naquela, né? O cara não vai contar porque de repente você vai falar no programa e fica daquele jeito. E nem é essa a intenção para levar problema para nenhum tipo de ambiente. O que fica claro é que o Inter, diante desse exemplo do Mirassol, o Mirassol ele tá aí porque o Mirassol ele tem um nível de interesse, cara. Ele tem um nível de vontade de vencer concentração, jogo, né, Alex? De concentração, absurdo. um nível de generosidade. Cara, sem isso no futebol, você não consegue fazer futebol. Tem lances ali do Inter que, se a gente for ver, você entra com 3 zagueiros numa linha de 4, depois ele muda no segundo tempo a fazer os 3 zagueiros, mas tira um, passa o Carboneiro para dentro, porque o Carboneiro aqui na beirada não acompanha ninguém, perde uma bola, sobrecarrega todo mundo para fazer isso. E esse Inter, se a gente for pegar desde os seus melhores momentos, o Inter sempre foi melhor quando ele foi protagonista dos jogos. Esse Inter nunca foi... Ele teve, às vezes, dificuldades de ficar se defendendo, só que o Inter vive um momento de uma energia muito baixa, cara, de algo que não funciona, que eles não conseguem, a princípio, se ajudar, e vem o resultado desse jeito. Pré-Grenal, a gente nunca sabe que momento é exato para fazer troca ou não fazer troca, mas o resultado, diante de uma atuação assim tão pobre nesse sentido, até de espírito, sem dúvida, é o que mais pega o torcedor. 4-0 no primeiro tempo é impactante demais. Quantos jogos a gente já não viu o time perder, sair aplaudir e ganhar e sair vaiado, né? Mas o momento realmente de energia, de espírito que precisa, tá muito difícil. É isso, lógico, que leva você ver algo no sentido de briga pela segunda parte da tabela e para não ser rebaixado, né? É isso. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos voltar ao Allianz Parque. Lá está nosso time, né? Que transmitiu esse jogo aqui para vocês no Sport TV. Paulo Andrade, Alexandre Losetti e Kleberson, né? Kleberson tem aparecido tão pouco aqui no Troca, né? Hoje é a segunda vez que conversamos com o Kleberson aqui no Troca de Passes e vamos trocar mais ideias a partir de agora. Ele lá no campo, velho. Uma hora ele tá aqui no Troca, um pouco, né, mano? Ele tá lá no não sei aonde, Estados Unidos, todos os lados. Rapaz, o homem corre, hein, velho? Esse corre barbaridade. Ô, Paulo, uma grande exibição. Olha, fazia tempo que eu não via o Palmeiras ser tão aplaudido como foi na saída pro intervalo. O que esse time foi aplaudido de pé por boa parte do estádio hoje, depois dessa grande exibição e 4-0 no intervalo. O Palmeiras hoje fez, sem dúvida nenhuma, o melhor jogo da temporada. Porque no segundo tempo, como eu falei, o Palmeiras tirou o pé. E no primeiro tempo, a intensidade que o Palmeiras botou nesse jogo foi um negócio assim incrível. Bem-vindo ao Troca, amigos. Boa noite. Obrigado, valeu Diniz, Lofredo, grande Alex. Pois é, foi uma atuação de gala do Palmeiras no primeiro tempo, então são esses dois lados da moeda. Vocês começaram falando do Internacional, né, que foi um time irreconhecível na primeira etapa, e por outro lado o Palmeiras, né, foi avassalador com os 3 gols pela primeira vez na carreira. O Vitor Roque conseguiu o que a gente chama de hat-trick, né, 3 gols no mesmo jogo. Deu tudo certo, foram ótimas notícias no decorrer da partida, a volta do Veiga, que ficou um bom período se recuperando de lesão, a volta do Bruno Rodrigues, que não jogava desde janeiro do ano passado, praticamente não jogou no time do Palmeiras, né, com lesões dificílimas, acabou se curando, hoje voltou, a estreia do Andréas Pereira, enfim, o palmeirense vai para casa com ótimas notícias, principalmente o primeiro tempo e o que o time conseguiu produzir. E é sim, Paulo, Kleberson, prazer estar com vocês de novo, abraço Diniz, Lofredo, Alex. O gol no comecinho, disse o Alan Patrick agora no final ao Fernando Becker, teve muito peso. O Internacional sentiu muito o gol. Antes dele, eram 3 minutos de jogo, a gente já conseguia perceber que o Palmeiras tinha tudo para fazer um bom jogo e que o Inter não começava bem. E esse abismo foi se abrindo cada vez mais, né? O Palmeiras foi melhorando no jogo e o Internacional piorando muito até terminar o primeiro tempo de maneira desastrosa, assistindo ao jogo. E aí me passa muito a ideia de um time despreparado,
despreparado. Eu não falo despreparado querendo colocar a culpa no treinador, mas até porque eu acho culpa aqui não é tribunal, né? A gente comenta o que aconteceu, não ficar distribuindo culpa. Mas quando você toma um gol nesse contexto e sente tanto assim, quer dizer, qualquer time de futebol precisa ter resiliência, precisa ter concentração, precisa ter um nível de preparo, até psicológico, para qualquer cenário que possa acontecer no jogo. E o Inter foi minguando e o Palmeiras se aproveitando muito bem, entendeu qual era a estratégia exata, qual era a jogada correta, sempre uma bola mais longa nas costas de uma linha de defesa que estava um pouco alta e não contava com a ajuda da pressão dos jogadores de frente. Então os jogadores do Palmeiras tinham muita liberdade. Então o Inter facilitou a vida do Palmeiras? Sim, facilitou, mas o Palmeiras teve uma execução precisa de todos os movimentos, todos os lançamentos eram corretos, jogadores partiam na hora certa, não ficavam em impedimento, as aproximações eram boas. Então foi a união de um time que conseguiu fazer tudo certo no primeiro tempo contra o Internacional, que eu só tive um ponto positivo a destacar: algumas jogadas pelo lado direito com o Aguirre, que foi muito mal na marcação, mas ofensivamente foi a principal arma do time, com o Vitinho, algumas poucas combinações ali no primeiro tempo. De resto, só o Palmeiras jogou, o Inter assistiu, uma passividade assustadora e o Palmeiras inspiradíssimo. Essa coisa de você trazer os meias para dentro, ter 2 meias mais os 2 atacantes, faz com que os jogadores estejam próximos o tempo todo, muda um pouquinho uma dinâmica mais posicional que a gente estava acostumado a ver. E isso que a gente falava bastante, inclusive aqui, não vamos para cima por pouco, o Palmeiras cruzava muita bola na área e precisava o quê? Toque de bola, colocar mais a bola no chão. E com o Felipe Anderson, com esses 2 atacantes, quando tá o Maurício, hoje mesmo com o Facundo, o Evangelista, o Palmeiras começou a pôr a bola mais no chão. Quantos cruzamentos o Palmeiras fez? Ficou cruzando um monte de bola na área, como fazia antes? Não. Por quê? Porque agora o time está jogando muito mais por dentro, não tá só aquele corredor com excesso de cruzamentos na área. No Palmeiras do Abel tem mais troca de posição, o Vitor Roque toda hora caindo pelo lado esquerdo, chegou ao seu hat-trick, hat-tigre, segundo estavam dizendo aqui os palmeirenses, o primeiro da carreira dele. E quando a gente vê um jogador como ele num time que vai se acertando cada vez mais, é muito animador imaginar o que ele pode fazer daqui para frente. Antes da gente seguir a conversa, vamos ouvir o João Martins, que foi hoje técnico do Palmeiras com a suspensão do Abel Ferreira, e ele está falando ao vivo aqui no Allianz Parque depois da grande goleada do time dele. Bom, como a gente já ouviu o João Martins no último vídeo, né, da coletiva, só exaltar a grande atuação do Palmeiras e agora o pensamento no River Plate. E essa frase do Loreto, né, me chamou a atenção, né, o Flamengo não vai ganhar o campeonato fácil não. Vamos ver, né, se vai ganhar. Vamos ver, o Verdão tá ali na cola e com muita fome, principalmente depois dessa atuação aí. O Palmeiras tem tudo para dificultar e muito e buscar esse Campeonato Brasileiro até o fim. Me diga aí o que você está achando. Tamo junto, galera, aquele abraço, um excelente domingo a todos vocês. Avante palestra e colorados, quando acordar amanhã às 5 da manhã, vamos falar mais um. Valeu, galera, é nóis.